Mas fala nerds, beleza? É o seguinte, domingo, dia de vídeo aqui no canal. Quintas-feiras e aos domingos, dia do hater mais sincero aqui no YouTube. Meu filho, caso você não seja inscrito, eu tenho que falar pra você, se inscreve nesse canalzinho aqui. Eu preciso muito dessa inscrição para que a gente possa crescer cada vez mais e quem sabe aí dominar o mundo dos quadrinhos aqui no YouTube, não é mesmo? E se você já é de casa, você já deu seu like, né? Não é possível. Tem que falar aqui também toda vez, deixa o like, compartilha na rede social. Depois que assistir o videozinho, deixa aquele comentário maroto aqui que eu vou ler e a gente vai trocar uma ideia, quem sabe, não é mesmo? Também não me deixe de seguir lá no Instagram, @o_hater_mais_sincero, para você ver um pouquinho do meu dia a dia aí, com as leituras, com as aquisições e tudo mais, né? Basicamente, quadrinhos é o que eu vivo, é o que eu respiro, é o que eu gosto, é o que eu amo. Então lá no meu Instagram tem isso, né, meu filho? Então não tem jeito. E olha só, domingão, dia dos pais, e eu aqui, rapaz, gravando esse videozinho pra vocês, que pra mim também é muito especial, porque hoje a gente vai falar do Aracnídeo, velho. Vai falar de Homem-Aranha aqui no canal. Só que não é qualquer Homem-Aranha não, mano. Eu tô falando lá da origem, da raiz, do nascimento, de quando tudo começou, lá em 1962, velho. Faz tempo. E é o seguinte, caras, eu trouxe aqui três edições bastante especiais e vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Além de eu mostrar as capas e tudo mais aqui, a gente vai conversar, bater um papo sobre o Homem-Aranha, né? Sobre essa origem. E eu trouxe aqui, né, as edições ônibus que compilam esse início de tudo. E essa primeira edição aqui, cara, tem essa maravilhosa capa de Amazing Fantasy número 15, que é a estreia do Homem-Aranha para o mundo. E depois dessa edição, demorou aí quase um ano para o Homem-Aranha ganhar uma revista solo, né? Mas a verdade é que ele fez tanto sucesso, chamou tanta atenção, foi tão intrigante pro pessoal que estava lendo, que, cara, a força dos fãs fizeram Stan Lee e Steve Ditko voltarem e então definirem de uma vez por toda o espetacular Homem-Aranha. Eu vou falar pra vocês, não é porque eu sou fã do Homem-Aranha que eu me divirto lendo isso aqui, não é só por isso, cara. Aqui, lendo o texto do Stan Lee, sabe, vendo os desenhos do Ditko, cara, eu consigo enxergar perfeitamente, por exemplo, o uniforme lá do Tom Holland, como o atual Homem-Aranha, aquele uniforme, cara, é muito Steve Ditko. Você lê as páginas e fala assim, mano, os caras realmente beberam isso aqui, é lindo demais. Os textos do Stan Lee sempre trazendo uma lição de moral, mas com uma bela dose de sarcasmo, mano. É muito bom o texto do Lee e mesmo agora em 2018 continua tudo muito relevante, tudo muito engraçado, tudo muito divertido, velho. E é aquele material para você tomar o seu tempo, sentar, você vai ler, você vai se divertir. E cara, é um material que eu tenho muita consideração. Tem uma magia assim em volta do Homem-Aranha que faz a gente, sabe, simplesmente se apaixonar pelo personagem. Esta edição Omnibus aqui tem quase 1.100 páginas, né? Estão vendo o marcadorzinho aqui, ó, de páginas, porque é o que eu estou lendo atualmente, né? Intercalando com outras leituras menores que exigem menos tempo. E é o seguinte, essa capa aqui de Amazing Fantasy, número 15, é de 1962 e só em maio de 1963 que o Homem-Aranha foi ganhar de vez um título solo. E a gente vai falar um pouquinho disso aqui porque essa Omnibus contém um prefácio escrito pelo Stan Lee descrevendo um pouco sobre essa sensação da criação do Homem-Aranha. O que era o Homem-Aranha, por que ele criou o Homem-Aranha, cara. E eu vou te falar uma coisa, é uma introdução fantástica, mano, simplesmente fantástica demais, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou ler alguns fragmentos aqui para vocês. A verdade é que o título Amazing Fantasy estava para acabar, né? Por algum motivo eles iriam encerrar e foi a oportunidade perfeita para introduzir um herói que talvez não fosse a melhor alternativa, pelo menos na cabeça do Stan Lee naquele momento, né? O que se provou completamente ao contrário. E esse texto, né, o prefácio do Stan Lee, começa com seria a última edição de qualquer jeito, por Stan Lee. Então, basicamente, ele só colocou o Homem-Aranha ali porque seria a última edição, ninguém estava dando muito bola para aquele personagem, ninguém iria se importar muito com o que ele estava fazendo ali. A verdade é essa, e por isso nasceu o Homem-Aranha, velho. Ele começa aqui, né, pobre Homem-Aranha, que quase nunca nasceu. Ele dizia aqui que nessa época, velho, você não podia chamar um personagem, um herói, velho, ser um super-herói que fosse um amigão da vizinhança de Homem-Aranha, porque as pessoas têm medo de aranhas. Aranhas são repugnantes,
são perigosas. As pessoas odeiam aranhas, e então por que você vai criar um super-herói onde a primeira sensação, a primeira reação das pessoas é tipo de medo ou de repulsa, saca? E outro motivo pelo qual o Stan Lee quase não criou o Homem-Aranha é porque ele era um adolescente, cara. E nessa época, ser um adolescente, cara, só servia pra ser um sidekick. Por exemplo, o Batman tinha o seu Robin, entendeu? Então, o Homem-Aranha seria o sidekick de quem, sabe? O parceiro de quem? Ele era só um adolescente, tipo... As pessoas não querem ler histórias de um herói adolescente. Eles só servem mesmo pra ser coadjuvantes, né? Parceiros, e é isso, cara. E fora que o Stan Lee arrumou um monte de problemas pro Peter Parker resolver, cara. Então, mais um dos motivos pelo qual o Aranha quase não nasceu, velho. Ele tinha problemas demais, ele era humano demais e ele era um adolescente, né? Talvez as pessoas iriam pensar que ele não seria suficientemente heróico pra isso. E outra coisa, e aqui você já começa a ver a linha de zoeira do Stan Lee, sabe? Aqui ele fala que ele não podia criar um herói que tivesse uma tia que ficava dando uma de enfermeira, sabe? Ai, Peter, põe um casaco. Ai, Peter, eu fiz uma sopinha aqui pra vocês. Sabe? Não era isso que as pessoas queriam ver exatamente. E sabe, todas essas coisas, você lê, a tia May realmente acredita que o Peter é um cara frágil, um cara delicado, velho. E o Stan Lee coloca aqui que isso não seria um macho suficiente para ser um super-herói. E para essas palavras e outras coisas mais muito deliciosas que o próprio Stan Lee escreveu aqui, velho, é só você, por acaso, né, adquirir essa edição Omnibus. E, cara, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Inclusive, se de repente vocês não acharem, por exemplo, esse volume e o volume 3 lá na Amazon, enquanto eu tô gravando aqui, eu não sei sobre disponibilidade do estoque. Eu tenho o meu brother, o Denis. Vocês se lembram do Denis? Vocês que acompanham aqui no canal conhecem. E ele tá vendendo duas edições lacradas, edições Omnibus, igual essa aqui, ó, que eu tirei a capa, né? Vou deixar aqui o link, né? Caso alguém se interessar, trocar uma ideia lá com ele, quem sabe de repente vocês levam essas belezinhas para casa. Uma outra curiosidade desse material e que me fez aqui rachar o bico de verdade é o seguinte, cara. Depois de quase um ano após a criação, lá em Amazing Spider-Man, né, depois que a revista, né, chegou no seu último número, eles colocaram o Aranha lá por acaso e tal, para ver se dava certo, de repente fez sucesso. Vamos criar uma revista pra esse cara, e tá lá. Em maio de 1963 apareceu aí a primeira edição de Amazing Spider-Man. E sabe o que aconteceu, mano? A Marvel, o Stan Lee, a galera que era responsável, né, pelo editorial, por escrever esse personagem, eles não se lembravam, mano, o nome do Peter Parker. Ele é sério. Irineu, você não sabe nem eu. Eles não corrigiram isso, sabe? Então deixa meio que uma curiosidade histórica, um legado histórico, chamando o Peter Parker durante a edição inteira de Peter Palmer. É o quê? É sério, mano, os caras não se lembravam o nome do Peter. Ficou o Peter Palmer por uma edição inteira, velho. 20 páginas chamando Peter Parker de Peter Palmer. E, cara, tem coisa melhor que isso, velho. Você, o criador do personagem, não saber o nome do seu personagem. O Stan Lee é maravilhoso, velho. Outra criação maravilhosa aí do Stan Lee, e dessa vez junto com o mestre Jack Kirby. Velho, o Quarteto Fantástico foi muito importante para esses anos iniciais do Homem-Aranha, né? Porque sempre faziam esses crossovers. E uma notícia interessante aí para os leitores do Brasil foi um anúncio que o Levi Trindade da Panini fez lá na Comic Con RS acerca do lançamento destes materiais, né? Por exemplo, uma edição Omnibus dessa aqui, ó, como eu falei, tem 1.100 páginas. O Levi, por exemplo, lançaria lá da edição 1 até o número 60 em 3 volumes. Quer dizer, seriam 20 histórias do Aranha em um volumão de mais ou menos aí 500, 600 páginas. Só para vocês terem uma ideia, essa edição aqui vai do número 1 ao número 38, mais anual, mais alguns especiais aí com o Quarteto Fantástico, principalmente. E aqui a gente tem a primeira aparição de tudo, né? Do cânone do Homem-Aranha, que é o Camaleão, lá na primeira história, depois vinha o Abutre, depois o Dr. Octopus, depois o Homem de Areia, o Lagarto, o Electro, o Mistério, o Kraven. Daí sim a gente vem pro Duende Verde, depois o Sexteto Sinistro, depois o Aranha encontra com o Demolidor quando ele usava aquele uniforme amarelo pela primeira vez. E, mano, basicamente tudo que você precisa saber vai estar nessas edições do Aranha. Tô aqui com o volume 2 em mãos. Ele segue aqui do número 39 de Amazing Spider-Man e vai até o número 67. Tem ainda a anual número 3,
Anual 4 e no Anual 5 e Spectacular Spider-Man 1 e 2. Aqui a gente tem histórias com o Rhino, com crossover com os Inumanos. Aqui, por exemplo, nós temos aquela história Spider-Man No More, né? Que inclusive eu estava reassistindo aí o filme lá do Sam Raimi, dos anos 2000, do Homem-Aranha, e também tem uma cena muito icônica que é uma referência a esse momento. Aqui nesse volumão, depois do Dítico, nos desenhos, aqui a gente tem o começo aí de outro mito dos quadrinhos, que foi o Romita, velho. John Romita Sr. E daí a gente vai lá pra frente, nessa Omnibus volume 3 aqui, que assume do número 68 de Amazing Spider-Man e vai até o número 104. E aqui a gente tem alguns nominhos interessantes, importantes aí, né? John Romita, John Buscema e Jill Kane. Essa aqui é uma nova edição, né? Por exemplo, a primeira edição tinha o Homem-Aranha contra o Morbius na capa, né? Então, a primeira aparição do Morbius acontece aqui nesta edição Omnibus. E cara, tantos personagens e adversários aí que o Homem-Aranha teve ao longo dos anos. Muitas edições espetaculares, até mesmo para os padrões de hoje em dia. E cara, ter essas edições aqui em casa, velho, sabe, para ler é simplesmente bom demais. Como sempre, aí no finalzinho do vídeo eu vou fazer aquelas imagens com essas edições, mostrar aí para vocês um pouquinho da arte, né? Mostrar as zumbadas e tal, para vocês terem um sentimento mais próximo aí com esses volumões. Depois dessa viagem aqui aos anos 60 em diante, velho, eu tenho que falar de um material que eu ganhei. Pois é, eu recebi essa belezinha aqui da Dark Side Books. Eu estou falando de Paraíso Perdido, uma adaptação aí da obra do John Milton pelo Pablo Aludel. E cara, eu li isso aqui no mesmo dia que chegou. Eu já li porque eu tava muito curioso para conhecer esse material. E velho, a primeira coisa assim que já te chama atenção é a arte, que é simplesmente magnífica. Vou resumir em uma palavra, Rogerinho. Show! Impecável, perfeita. Cara, não dá pra falar que isso aqui não é uma obra de arte. É um material muito bom. Basicamente, velho, se você curte essa parada entre o céu, o inferno, Deus, o diabo e principalmente o princípio da criação do mundo e todas essas perguntas, esses mistérios, aqui a gente vai ver a guerra entre o céu e o inferno, velho. Como tudo isso começou, como e por que Lúcifer foi jogado, foi expulso do paraíso e, cara, muita coisa legal. E toda a legião de demônios que veio junto com ele, né? Os anjos caídos, essa guerra entre o céu e o inferno. Cara, que material rico. E depois como o diabo fez aquele plano de vingança por tudo que aconteceu desde a expulsão do céu. E daí, cara, o plano do Lúcifer era expulsar o homem do paraíso, assim como ele foi expulso do céu. Então a gente vai ver aqui a criação do mundo, Adão e Eva vivendo ali no paraíso, sendo protegido pelos anjos e tudo mais. Material riquíssimo, uma obra muito bem adaptada, porque o trabalho original, a obra original do John Milton tem mais de 1000 páginas. Esse aqui tem um pouquinho mais de 300 páginas, mas você consegue matar isso aqui tranquilamente em 2 horas, velho. Foi mais ou menos o prazo que eu levei assim. E, mano, contemplando essa arte maravilhosa aqui, que não tem base, velho. Gibizão da hora, que eu gostei. Se você curte essa temática, se você interessa por esse tipo de coisa, cara, não deixa passar esse material não, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Lembrando que todos os materiais apresentados aqui no vídeo estão na descrição. Então, se você tiver afim, mano, dá aquela namoradinha, sabe? Lê lá a sinopse, veja alguns reviews e só vai, porque é coisa boa de verdade. Eu tenho que fazer aqui minha recomendação porque valeu a pena demais a leitura. E é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve aí no canal e bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho Nerds. Valeu!